Por que pessoas boas sofrem? Se Deus é amoroso, justo e poderoso, por que a dor se abate sobre os corações mais íntegros e devotos? Esta é uma das perguntas mais antigas e angustiantes da humanidade. Um mistério que desafia nossa fé mais profunda e nos confronta com a aparente incompreensão do divino. Muitos buscam respostas em conselhos humanos, em filosofias passageiras ou em interpretações superficiais, mas nem sempre encontram a verdadeira chave para decifrar o propósito, muitas vezes oculto, por trás da aflição. Hoje, convidamos você a embarcar em uma jornada profunda, um mergulho sem precedentes, pelo livro de Jó, uma das narrativas mais impactantes, complexas e enigmaticamente belas de toda a Bíblia. Esta história milenar não é apenas um relato de perda e restauração material, é um laboratório da alma humana em meio à provação mais severa e uma revelação surpreendente, quase chocante, sobre a soberania inabalável de Deus e o verdadeiro significado da fé. Prepare-se para desvendar uma perspectiva sobre o sofrimento que talvez nunca lhe tenha sido revelada. Uma chave que tem o poder não apenas de iluminar sua mente, mas de transformar radicalmente sua visão da dor e fortalecer sua fé de uma maneira que você jamais imaginou ser possível. Ao final desta jornada, você não apenas conhecerá a história de Jó em sua plenitude, mas também entenderá em um nível mais profundo como seu Redentor vive e como ele tem um propósito eterno e redentor para cada lágrima, para cada ferida, para cada momento de questionamento em sua vida. Se a busca por verdades profundas que tocam a alma e o desejo de ter sua fé edificada de maneira sólida ressoam em seu coração, convido você, neste momento, a embarcar conosco nesta jornada transformadora. Inscreva-se no canal agora, faça parte da nossa comunidade e ative o sininho para não perder nenhum de nossos estudos que, com certeza, irão iluminar e transformar sua vida pela palavra de Deus. Use um Éden de prosperidade e a sombra celestial. Jó, habitante da longínqua e misteriosa terra de Uz, era um homem singular em sua época, um verdadeiro farol de retidão em um mundo muitas vezes sombrio. A Bíblia, em suas primeiras linhas, o descreve com atributos que raramente se encontram reunidos em um único ser humano: irrepreensível, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa não era uma mera formalidade religiosa ou uma fachada social. Era a essência de seu caráter, a fibra moral que permeava cada aspecto de sua existência. Sua integridade era tão profunda que a própria Escritura atesta não haver ninguém semelhante a ele na terra. Além de sua inquestionável moral, Jó era um homem de vasta e extraordinária prosperidade. Sua riqueza era imensa, calculada em milhares de ovelhas e camelos, centenas de juntas de bois e jumentas, além de um grande número de servos dedicados. Ele era, sem sombra de dúvida, o maior e mais abastado de todos os homens do Oriente, um patriarca respeitado por sua influência e seu vasto patrimônio. Mas essa prosperidade material, embora notável, não era o cerne de sua vida, e sim um reflexo visível da bênção divina que repousava sobre ele. Essa bênção se estendia à sua vida familiar, que era completa e abençoada. 7 filhos e 3 filhas, que viviam em profunda comunhão e celebração, realizando festas uns nas casas dos outros. Jó, como o sacerdote e patriarca de sua família, exercia um cuidado espiritual meticuloso. Ele oferecia holocaustos regularmente, não apenas por si, mas também por cada um de seus filhos, preocupado com a possibilidade de que, em suas festas, pudessem ter, ainda que sem intenção, pecado ou amaldiçoado a Deus em seus corações. Essa era a rotina de Jó, um ciclo virtuoso de fé inabalável, prosperidade abundante e adoração sincera e constante. Contudo, a tranquilidade desse cenário quase idílico estava prestes a ser dramaticamente interrompida. A história de Jó, que começa na terra árida de Uz,
transcende a dimensão terrena e nos leva a um lugar onde poucos têm acesso, a corte celestial, onde se desenrolam eventos invisíveis aos olhos humanos, mas de imensa significância espiritual. Um dia, os filhos de Deus, que na tradição judaica e em diversas interpretações teológicas podem ser compreendidos como anjos, seres celestiais, vieram apresentar-se perante o Senhor. E, surpreendentemente, ou talvez não tão surpreendentemente, para quem conhece a natureza do mal, entre eles estava Satanás, o adversário, o acusador, o inimigo das almas. O Senhor, em sua soberania onisciente, com uma sabedoria que transcende qualquer compreensão, questionou Satanás sobre sua peregrinação, sobre onde ele havia estado. E Satanás, com sua astúcia habitual, respondeu que vinha de rodear a terra e passear por ela, buscando a quem pudesse tragar, observando as falhas e as fraquezas humanas. Foi então que Deus, em uma demonstração pública de sua glória e do caráter irrepreensível de seu servo, lança a Satanás um desafio, uma pergunta que ecoaria por toda a eternidade e desencadearia o drama. Observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A resposta de Satanás é a chave para o drama que se seguirá. Uma acusação sutil, mas profundamente venenosa. Ele acusa Jó, não abertamente de pecado, mas insinuando que a fé de Jó era interesseira, motivada por benefícios e não por amor puro. Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bênçãos, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não te amaldiçoa na tua face. A acusação de Satanás não era apenas contra Jó, mas um desafio direto à própria natureza da fé genuína e à justiça de Deus. Ele queria provar que a lealdade do homem a Deus era condicional, baseada apenas em benefícios materiais e bem-estar, e que, se esses benefícios fossem removidos, a verdadeira natureza egoísta do homem seria revelada. Deus, em sua infinita sabedoria e conhecimento profundo do coração de Jó, permite que o adversário o teste, não para que Satanás prove seu ponto, mas para que a fé de Jó seja manifesta e a glória de Deus seja exaltada. No entanto, estabelece um limite claro e irredutível. Satanás poderia tocar em tudo o que Jó possuía, em seus bens e em sua família, mas não em sua pessoa, não em sua vida. Essa permissão divina, aparentemente paradoxal, abre as portas para uma provação de proporções épicas, um evento que não apenas desafiaria a fé de Jó até seus limites mais profundos, mas que revelaria verdades monumentais sobre a soberania inabalável de Deus e a resiliência extraordinária do espírito humano diante da adversidade. É o início de uma história que nos fará questionar tudo o que sabemos sobre a dor e a justiça. O dia mais sombrio, a cascata de calamidades e a fé inabalável. O dia que se seguiu aquela conversa celestial, tão distante do conhecimento humano, seria o mais sombrio, devastador e inesquecível na vida de Jó. Em um curto espaço de tempo, a vida de Jó, que antes era um retrato de bênção e prosperidade, desmoronou em uma cascata ininterrupta de calamidades, uma sequência de golpes que poucos corações seriam capazes de suportar. As notícias se sucederam em uma velocidade vertiginosa, cada uma mais terrível que a anterior, sem dar tempo para que a alma processasse a tragédia precedente. O primeiro mensageiro chegou, ainda ofegante, relatando que os sabeus, um povo saqueador, haviam invadido e roubado os bois e as jumentas e, de forma brutal, matado os servos à espada. Mal esta notícia havia sido digerida e o coração de Jó ainda tentava assimilar a perda material e humana, outro mensageiro chegou com um relato ainda mais assustador. O fogo de Deus, uma manifestação divina em forma de relâmpago, havia caído do céu e consumido as ovelhas e os servos, transformando sua riqueza em cinzas. Em seguida, os caldeus,
divididos em 3 bandos estrategicamente coordenados, invadiram e roubaram os camelos, também ceifando a vida dos servos. A cada golpe, a vasta fortuna de Jó, construída ao longo de uma vida de retidão e trabalho, se desvanecia em fumaça, em pó, em nada. Mas a calamidade maior, a dor mais profunda e cruel, estava reservada para o final, um golpe que atingiria o próprio cerne da existência de Jó. O último mensageiro, pálido e tremendo, trouxe a notícia mais devastadora. Enquanto os filhos e filhas de Jó, em sua juventude e alegria, comiam e bebiam na casa do irmão primogênito, um grande vento do deserto, uma força da natureza implacável, veio e feriu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles, matando a todos. Em um único e terrível dia, Jó perdeu toda a sua vasta riqueza, todos os seus servos. E o mais doloroso, o que rasga a alma de qualquer pai, todos os seus 10 filhos, as sementes de seu futuro, a alegria de seu presente. A dimensão da tragédia é quase inimaginável para a mente humana. O choque, a dor lancinante, a perda irreparável e a incompreensão de tamanha desgraça para um homem justo e temente a Deus devem ter sido avassaladores, levando-o ao limiar da própria sanidade. Sua vida, antes um retrato de bênção e prosperidade, desmoronou em instantes, reduzindo-se a cinzas em um piscar de olhos, sem qualquer aviso prévio. No entanto, a reação de Jó diante de tal tragédia é um dos momentos mais poderosos, inspiradores e inexplicáveis de toda a Bíblia. Contrariando toda a expectativa humana e a acusação de Satanás, ele não amaldiçoou a Deus, não blasfemou em sua dor, não se desesperou de forma incontrolável e sem esperança. Em vez disso, Jó rasgou suas vestes, rapou a cabeça, atos que na cultura da época eram sinais inequívocos de luto profundo e humilhação, e prostrando-se em terra, em um ato de reverência e entrega, adorou. Suas palavras, gravadas para a eternidade, ressoam com uma fé inabalável e uma sabedoria que transcende o entendimento comum, uma verdade que pouquíssimos corações seriam capazes de expressar em tal circunstância. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia é clara e enfática ao afirmar que, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa resposta de adoração em meio à devastação total é a primeira e fundamental chave para entendermos o sofrimento sob uma nova ótica. A verdadeira fé não é condicionada pelas circunstâncias favoráveis, não é um mero contrato de troca por bens materiais ou bem-estar, mas permanece firme na soberania inquestionável e na bondade inerente de Deus. Mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, mesmo quando a lógica se esvai. A aprovação não revelou um coração amargo ou interesseiro em Jó, mas sim a profundidade inegável, a pureza cristalina e a resiliência de sua devoção. Uma adoração que desafia toda a lógica humana e expõe a mentira do adversário, a segunda onda de dor e os amigos desconsoladores. Apesar da primeira provação ter falhado em fazer Jó amaldiçoar a Deus e ter revelado a profundidade de sua fé, Satanás, o acusador persistente, não desistiu de seu intento. Sua acusação não foi silenciada pela fé inabalável de Jó. Ela apenas se aprimorou, buscando um ponto mais vulnerável. Em uma segunda reunião celestial, ele se apresenta novamente diante do Senhor. E Deus, mais uma vez, desafia o adversário, reiterando a integridade de seu servo, como que a dar a Satanás mais uma oportunidade de ver a verdade. Observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele ainda retém a sua integridade, embora tu me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Satanás, então, retruca com uma nova e audaciosa afirmação, uma teoria ainda mais perversa sobre a natureza da fé humana e a resistência do homem. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão
e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não te amaldiçoa na tua face. A nova teoria de Satanás era que a dor física excruciante, a aflição pessoal e intransferível que atinge o próprio corpo, levaria Jó ao seu limite final, levando-o a renegar sua fé e, por fim, a blasfemar contra Deus. Deus, em sua soberania inquestionável e com um propósito que se revelaria grandioso ao final da história, permite o novo ataque, mas com uma restrição crucial e irrevogável, um limite que o maligno não poderia transpor. Eis que ele está em tua mão, porém poupa a sua vida. E assim Jó foi atingido por terríveis úlceras malignas, pústulas dolorosas que cobriam seu corpo da planta dos pés ao alto da cabeça. Sua dor física era insuportável, excruciante, ao ponto de ele se sentar em cinza, um lugar de luto e miséria, e usar um caco de telha para raspar as feridas que exsudavam pus e dor. A beleza e a vitalidade que outrora caracterizavam Jó foram substituídas por um corpo doente e desfigurado, coberto de chagas repulsivas e em constante agonia. Ele estava em um estado de miséria abjeta, isolado fisicamente e socialmente, repelindo até mesmo aqueles que deveriam estar mais próximos. Sua esposa, aquela que havia compartilhado sua vida e sua prosperidade, que havia sido sua companheira em tempos de abundância e alegria, agora, em meio à dor insuportável e ao desespero que corroía sua própria alma, o incita a amaldiçoar a Deus e a buscar a morte como um alívio. Sua fé, ou talvez sua esperança, havia se quebrado sob o peso da tragédia contínua, da visão de seu marido em tal estado de ruína. Mas Jó, mesmo em sua agonia física e emocional mais profunda, retrucou com uma sabedoria que beira o inexplicável para a mente humana, uma resposta de fé que transcende a dor presente. Falaste como uma das loucas: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? E a Bíblia novamente afirma categoricamente para dissipar qualquer dúvida. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. A provação se intensificou a um nível inimaginável, mas a integridade e a fé de Jó permaneceram intocadas. Um verdadeiro milagre de devoção. A notícia do sofrimento incomum e devastador de Jó se espalhou como um rastilho de pólvora pelos povoados vizinhos, alcançando os ouvidos de 3 de seus amigos: Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. Movidos por um senso de dever, ou talvez por genuína preocupação, eles vieram de suas terras distantes para lamentar com ele e, em tese, consolá-lo. No entanto, o que se seguiria não seria o consolo esperado, mas um debate que adicionaria uma nova camada de dor ao sofrimento de Jó. Quando o viram de longe, a visão era tão chocante que mal o reconheceram. A dor e a devastação haviam transformado seu amigo, tornando-o quase irreconhecível, uma sombra do homem próspero e respeitado que fora. Eles levantaram a voz e choraram em alta voz, rasgaram suas vestes e lançaram pó sobre suas cabeças em sinal de profundo luto e consternação, um ritual de dor que demonstrava a magnitude da tragédia. Sentaram-se com ele no chão por 7 dias e 7 noites, em silêncio absoluto, pois viam que a dor de Jó era imensa, tão profunda que não havia palavras humanas para expressá-la ou sequer iniciar um consolo. Esse silêncio, inicialmente de compaixão e solidariedade genuína, seria o último momento de verdadeira empatia antes que o diálogo se transformasse em debate e, lamentavelmente, em acusações veladas e diretas. A tragédia de Jó não era apenas física ou material. Era uma dor que isolava, mesmo na presença de amigos que, em breve, se tornariam desconsoladores, adicionando um fardo ainda maior ao seu sofrimento, não por maldade intencional, mas por uma compreensão limitada da justiça e dos caminhos de Deus. O grande debate, a teologia da retribuição em xeque.
Após 7 longos dias de um silêncio pesado e opressor, um silêncio que se tornou insuportável pela dor latente, Jó finalmente quebra a quietude com um lamento profundo e agonizante. Sua voz emerge das cinzas de sua miséria, expressando a profundidade de sua angústia. Ele amaldiçoa o dia de seu nascimento, desejando nunca ter existido, desejando que sua vida tivesse sido um aborto para não sentir tamanha dor e desespero. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, concebeu um varão. Seu lamento não é uma blasfêmia direta contra Deus em seu cerne, mas a expressão crua e desesperada de um sofrimento que parecia humanamente insuportável, uma dor que lhe roubava a esperança da própria existência. É neste ponto crucial que o diálogo com seus amigos se inicia, e com ele, a grande chave do sofrimento começa a ser revelada, mas não da forma que Jó esperava, e sim de uma maneira que exporia a fragilidade da sabedoria humana e a complexidade incomensurável dos caminhos divinos. Elifaz, o temanita, o mais velho e talvez o mais sábio entre os amigos, é o primeiro a falar. Ele tenta ser sutil em sua abordagem, começando com palavras aparentemente gentis, mas sua mensagem, baseada em uma teologia de retribuição simplista, é clara, direta e incisiva. Jó deve ter pecado. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os retos destruídos? Como eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam maldade, isso mesmo cegam. Elifaz apresenta um raciocínio que era comum na época. Deus é justo, pecadores sofrem. Se você sofre, é porque pecou. Ele até cita uma visão que teve, um espírito que lhe falou, sugerindo uma revelação divina para apoiar sua tese, dando às suas palavras um peso de autoridade espiritual que as tornava ainda mais dolorosas para Jó. Sua fala, embora aparentemente compassiva e sábia, é na verdade uma acusação velada, mas profunda e direta, que adiciona culpa à dor de Jó. Bildade, o suíta, é mais direto, pragmático e contundente em suas acusações, sem rodeios ou suavidades. Ele insinua que os filhos de Jó, que tragicamente morreram, devem ter pecado para merecerem tal fim, lançando a culpa sobre a prole de Jó. Porventura perverteria Deus o juízo? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Para Bildade, a justiça de Deus é imediata, direta e absolutamente retributiva, um sistema mecânico de recompensas e punições. Ele acredita que a prosperidade é sempre um sinal de retidão e o sofrimento de pecado. Ele conclamava Jó a buscar a Deus com sinceridade, como se a aprovação fosse apenas um mecanismo de coerção para a confissão de um pecado que Jó desconhecia. Zofar, o naamatita, é o mais áspero, impaciente e dogmático dos três. Ele acusa Jó de ser um mentiroso, de ter uma boca cheia de vãs palavras e de achar-se mais justo que o próprio Deus. Ele diz que Deus é muito mais sábio e justo do que Jó pode sequer imaginar, e que o sofrimento de Jó é, na verdade, menor do que ele merece, uma vez que Deus, em sua bondade, estaria poupando Jó de uma punição ainda maior. Se Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti e te mostrasse os segredos da sabedoria, que ela é dupla em eficácia. Zofar insiste, com a arrogância de quem detém a verdade absoluta, que Jó deve se arrepender de seus pecados ocultos, pois não há outra explicação concebível para sua miséria aos olhos humanos. Jó, por sua vez, responde a cada um deles com uma mistura de defesa fervorosa de sua inocência, dor excruciante e questionamento profundo. Ele afirma sua retidão com veemência, desafia a sabedoria simplista e a teologia limitada de seus amigos, que tentam encaixar o Deus ilimitado em suas pequenas caixas de entendimento humano. Ele clama por um encontro com Deus, anseia por uma audiência divina, buscando respostas para o seu sofrimento e uma explicação para o inexplicável.
Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria, mas eu também tenho entendimento como vós. Eu não vos sou inferior. Jó não consegue compreender por que está sofrendo, pois sabe em seu coração que não cometeu os pecados que seus amigos lhe atribuem. Ele anseia por uma explicação divina, por uma justificação para o que lhe acontece, uma clareza que o libertaria da culpa imposta por seus companheiros. A dor de Jó se intensifica não apenas por sua aflição física e material, mas pela incompreensão, pela solidão e pelas acusações implacáveis de seus próprios amigos, que deveriam ser fonte de consolo, mas que, ao invés disso, tornaram-se seus maiores algozes verbais, adicionando sal às suas feridas. Este ciclo de debates, que se estende por vários capítulos, revela a limitação da compreensão humana diante dos propósitos divinos e a profunda dor do julgamento e da falsa acusação, uma realidade que o público de hoje, muitas vezes, também enfrenta em suas próprias vidas, sentindo-se incompreendido em suas lutas. A voz da juventude e a revelação da soberania indiscutível. Após as 3 rodadas intensas e infrutíferas de debates entre Jó e seus amigos, debates que não conseguiram chegar a um consenso e, na verdade, apenas aprofundaram a angústia, o isolamento e o desespero de Jó, entra em cena um novo personagem, até então silencioso, Eliú. Jovem em idade, mas dotado de uma sabedoria e um senso de justiça que faltavam aos mais velhos, Eliú permaneceu calado por respeito à idade e à experiência dos outros. No entanto, sua paciência se esgotou diante da superficialidade dos argumentos de Jó e da falácia dos argumentos de seus amigos, que, segundo ele, falavam mais para se justificarem do que para buscar a verdadeira justiça e a glória de Deus. Ele os repreende a todos com veemência e clareza, mas com discernimento, trazendo uma nova luz sobre a questão. Eliú acusa os amigos de Jó de não terem encontrado uma resposta satisfatória e biblicamente sólida para o sofrimento de Jó, e ao mesmo tempo repreende Jó por justificar-se a si mesmo em vez de justificar a Deus, ou seja, por focar mais em sua própria retidão do que na soberania divina. Eliú apresenta uma nova e crucial perspectiva para o sofrimento que transcende a visão simplista de causa e efeito. Ele não é apenas castigo pelo pecado, como os amigos de Jó insistiam. Pode ser, sim, um instrumento de Deus para instrução, para nos desviar do orgulho, para a advertência, para a disciplina e para a purificação. O sofrimento pode ser uma forma de Deus falar conosco, de nos despertar para um caminho errado, de nos levar ao arrependimento, ou de nos ensinar lições valiosas e profundas que a prosperidade e a facilidade jamais poderiam oferecer. Ele enfatiza que Deus é justo em tudo o que faz, que seus caminhos são insondáveis e que sua sabedoria é incomparável, estando muito além da nossa limitada compreensão humana. A fala de Eliú serve como uma ponte essencial, um prelúdio grandioso, preparando o terreno para a intervenção divina, que finalmente silenciaria toda a contenda humana e traria a verdadeira revelação sobre o caráter de Deus e o propósito de suas ações. Então, do meio de um redemoinho, uma tempestade poderosa e majestosa, a voz do próprio Deus irrompe em um som inconfundível e avassalador, silenciando todas as vozes humanas. Esta é a culminação de todo o drama, o momento em que a verdadeira chave do sofrimento, a resposta final para as indagações de Jó e a superficialidade dos seus amigos, é finalmente revelada. Deus não se dirige diretamente às acusações dos amigos, nem responde ponto a ponto aos questionamentos de Jó sobre o porquê de ele estar sofrendo. Em vez disso, Deus escolhe revelar sua própria majestade, seu poder inquestionável e sua sabedoria infinita e criadora. Através de uma série de perguntas retóricas que desafiam a capacidade humana de compreender o universo, a criação e a complexidade da natureza, Deus demonstra a Jó a vastidão de seu conhecimento, a magnitude de sua autoridade e a absoluta limitação do entendimento humano. Onde estavas tu
quando eu fundava a terra? Dize-mo, se tens inteligência. Ou quem encerrou o mar com portas, quando este irrompeu e saiu da madre? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? Estas perguntas não exigem respostas de Jó, mas sim um reconhecimento humilde e reverente de sua própria pequenez diante da imensidão divina. Elas não buscam explicar o sofrimento em termos humanos e lógicos, mas sim reafirmar a soberania do Criador sobre toda a sua criação, incluindo os caminhos da vida, da dor e do destino de cada ser humano. Deus não oferece uma explicação lógica e detalhada para o porquê do sofrimento de Jó, como Jó ansiosamente desejava. Ele oferece a si mesmo. Ele se revela como o Todo-Poderoso, o detentor de todo o conhecimento e poder. Um Deus que não precisa justificar seus atos a criaturas limitadas, mas que deseja ser conhecido em sua grandeza, sua bondade incondicional e seus propósitos eternos. É uma revelação de sua magnitude que transcende qualquer lógica humana e nos convida a uma fé mais profunda, confiante e baseada na quem Ele é e não apenas no que Ele faz ou permite. A submissão de Jó e a restauração divina e gloriosa diante da manifestação esmagadora de Deus, da voz que irrompeu do redemoinho com todo o seu poder e autoridade, Jó não tem mais argumentos nem questionamentos a apresentar. Sua perspectiva limitada, suas suposições humanas e seus clamores por justificação se dissolvem completamente diante da onipotência e onisciência divinas. Em humildade profunda, Jó se humilha e se arrepende de suas palavras impensadas, de seus questionamentos audaciosos e de ter falado sem o devido conhecimento da plenitude e da soberania de Deus. Ele reconhece a infinita superioridade de Deus com uma clareza que só a revelação direta e a experiência pessoal da presença divina podem proporcionar. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é aquele que encobre o conselho sem conhecimento? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas demais e que eu não sabia. E conclui com uma declaração de completa submissão, quebrantamento e renovação da fé que ecoa por toda a eternidade. Um testemunho de profunda transformação. Com o ouvido, eu te ouvira, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó não obteve a explicação detalhada e lógica que tanto buscava para seu sofrimento, mas obteve algo muito, muito maior e infinitamente mais valioso. Uma visão pessoal, uma experiência transformadora e uma revelação direta de Deus, que mudou para sempre a sua compreensão de quem o Criador realmente é. Após a sua submissão e o reconhecimento de sua própria limitação, um ato de profunda fé e humildade, Deus se volta para os três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Ele os repreende severamente, demonstrando a gravidade de suas palavras e julgamentos, por não terem falado o que era reto a seu respeito, como o seu servo Jó o havia feito. A teologia simplista e reducionista deles, que ligava o sofrimento diretamente ao pecado como uma punição infalível, foi declarada errada por Deus. Uma visão distorcida de sua justiça, sua soberania e seus complexos propósitos. Eles deveriam oferecer 7 bezerros e 7 carneiros em holocausto, um sacrifício de grande valor e significado, e o próprio Jó, aquele que eles acusaram e julgaram, deveria interceder por eles. Essa ordem de Deus é profundamente significativa e carregada de lições. Ela mostra a importância da intercessão de um justo, a capacidade ilimitada de perdão divino e a necessidade de arrependimento, até mesmo por parte daqueles que se consideravam defensores da fé e da verdade, mas que, na realidade, haviam agido com presunção e falta de empatia. E, crucialmente, Deus aceita a oração de Jó e perdoa os amigos, restaurando a comunhão e demonstrando a primazia da misericórdia
sobre o julgamento. E assim, a sorte de Jó é completamente restaurada de uma forma que transcende todas as expectativas humanas. O Senhor lhe dá o dobro de tudo o que havia perdido, uma recompensa que superava em muito sua prosperidade anterior. Sua vasta riqueza material retorna em abundância, superando em muito o que ele possuía antes das provações, um testemunho visível da recompensa divina e da fidelidade de Deus em sua promessa. Sua família é reconstituída. Ele tem novamente 7 filhos e 3 filhas, e as filhas eram consideradas as mais belas de toda a terra, adornadas não apenas com beleza física, mas com uma herança entre seus irmãos, um privilégio incomum para as mulheres da época, que demonstra o favor de Deus. Jó viveu mais 140 anos após sua provação, desfrutando de uma vida plena, longa e abençoada, vendo seus filhos e netos até a 4ª geração. Ele morreu idoso e farto de dias, um exemplo supremo de longevidade, bênção e fé perseverante. A restauração final de Jó é a prova inequívoca da fidelidade de Deus, de seu poder de redimir e da vitória da fé inabalável que confia em sua soberania mesmo na adversidade. O sofrimento de Jó não foi em vão. Ele o levou a uma compreensão mais profunda, íntima e pessoal de Deus, não apenas pela audição de seus mandamentos e leis, mas pela experiência direta de sua presença e poder, e a uma fé que foi provada no fogo mais intenso da aflição e aperfeiçoada até o brilho mais puro e resiliente. O Redentor vive, a chave revelada do sofrimento. A história do livro de Jó é, em sua essência, muito mais do que um conto de perdas e ganhos materiais. É um tratado teológico profundo, atemporal e universal sobre a natureza do sofrimento humano, a soberania incompreensível de Deus e a verdadeira essência da fé, que resiste a todas as intempéries da vida. A chave do sofrimento que talvez nunca te revelaram e que Jó nos ensina está na compreensão fundamental de que nem toda dor é resultado direto de pecado pessoal. Nem todo silêncio divino significa abandono ou punição imediata. Muitas vezes, a provação é um campo de batalha espiritual invisível aos nossos olhos. Um processo de refinamento que nos purifica como o ouro no fogo. Ou um caminho doloroso, mas absolutamente necessário para uma revelação mais profunda e pessoal da grandeza, da bondade e dos propósitos eternos de Deus em nossas vidas. O sofrimento, em sua complexidade, pode ser um convite divino para transcendermos nossa lógica limitada e humana, para abandonarmos nossas tentativas de controlar ou compreender totalmente os desígnios de Deus, e para confiarmos plenamente na sabedoria insondável de um Deus que tudo pode, e cujo propósito é infinitamente maior, mais glorioso e mais amoroso do que nossos olhos e mentes podem sequer começar a conceber. Jó, em sua mais profunda angústia, desprovido de tudo o que possuía e ferido na alma e no corpo, no ápice de sua provação, pôde declarar com fé inabalável em um dos versículos mais poderosos e esperançosos de toda a Bíblia: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa declaração monumental não veio de um lugar de prosperidade e conforto, mas do abismo da dor, da escuridão e da incompreensão. É a certeza inabalável da presença, do poder redentor e da fidelidade de Deus que nos sustenta e nos dá esperança, mesmo quando as respostas parecem nos escapar, quando o caminho parece escuro e sem saída, e quando o mundo nos julga. O sofrimento de Jó não foi em vão, e a Bíblia nos mostra isso claramente através de sua restauração e de sua compreensão aprofundada de Deus. E de maneira semelhante, o nosso também não será. Deus é fiel para restaurar, para curar as feridas da alma e do corpo, e para trazer à luz um propósito que excede em muito nossas expectativas e anseios humanos. Ele tem um plano de redenção e um caminho de graça para cada lágrima derramada, para cada dor suportada,
para cada dúvida enfrentada. Permita que a história milenar e poderosa de Jó inspire sua alma a perseverar na fé, a manter a esperança acesa, mesmo quando a escuridão parece avassaladora e as perguntas não têm respostas imediatas. Confie que o Redentor vive, que Ele está agindo nos bastidores da sua vida e que no tempo perfeito e soberano de Deus, Ele se levantará em sua causa, transformando sua dor em um testemunho poderoso e sua provação em glória. Que esta mensagem profunda, edificante e libertadora fortaleça seu coração, amplie sua compreensão do propósito divino na dor e reforce sua certeza inquebrantável. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Seus caminhos são perfeitos e Ele é bom o tempo todo, em todas as circunstâncias, mesmo nas mais difíceis. Que sua vida, assim como a de Jó, seja um testemunho vivo de que, mesmo nas maiores provações e desafios, a fé inabalável em nosso Redentor nos conduz à vitória e a uma compreensão mais profunda do amor, da justiça e da soberania incomparável de Deus. Amém. Se você foi tocado e edificado por esta profunda jornada pelo livro de Jó, se esta mensagem ressoou em seu coração e trouxe luz, consolo e esperança para a sua vida, convido você mais uma vez a fazer parte ativa da nossa comunidade de fé. Inscreva-se no canal agora para continuar recebendo conteúdos que edificam a alma, que aprofundam a fé e que revelam as verdades da palavra de Deus. Deixe seu curtir para que o YouTube entenda a relevância desta mensagem e a distribua para mais pessoas. E compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir esta verdade transformadora e redentora. Sua participação, seu apoio e seu engajamento são fundamentais para que a palavra de Deus continue alcançando e transformando mais vidas em todo o mundo.